Muito bem, nós estamos aqui para mais um capítulo nesse livro maravilhoso, Apocalipse, que é uma revelação da pessoa de Jesus. E nós chegamos no capítulo 20, só falta 3 capítulos para encerrar todo o Novo Testamento, capítulo 20, 21 e 22. Aqui nesse capítulo 20, apesar de ele ter apenas 15 versos, não é um capítulo muito longo, mas nesse capítulo 20 do Apocalipse tem muito evento aqui. O que acontece? Vai acontecer a prisão de Satanás por 1000 anos. Vai acontecer a primeira ressurreição, o reino milenar de Cristo. Depois do reino milenar, nós vamos ter Satanás sendo solto. Depois Satanás lançado no lago de fogo, onde se encontra a besta e o falso profeta. Depois nós vamos ter o juízo final, o juízo do grande trono branco. Os livros serão abertos. Todo aquele que não é achado escrito no livro da vida também é lançado no lago de fogo. Então presta atenção, nós vamos ter aqui a descrição do milênio, das 2 ressurreições, a primeira e a segunda, nesse capítulo. Nós vamos ter a soltura, a prisão e soltura de Satanás. Nós vamos ter a condenação dele no lago de fogo. Vamos ter a segunda ressurreição e o juízo do grande trono branco. E a condenação de todo aquele que não estiver escrito no livro da vida. Então você já percebeu que, apesar dos poucos versos, muita coisa acontece aqui. O milênio acontece aqui, não é? Então, vamos lá. Capítulo de número 20. Começa assim. E vi descer do céu um anjo. Algumas dessas visões de anjo se parecem com a volta de Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Esse anjo é poderoso. Jesus diz que foi ele que foi morto e reviveu e tem as chaves da morte e do inferno, em Apocalipse 1,18. Esse anjo, se não é o Cristo, ele prefigura Cristo. É um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, esse anjo vem com essa chave e uma grande cadeia, porque ele vai prender o diabo. Então, a cadeia tem que ser grande para prender o diabo. Presta atenção, verso 2. E ele prendeu o dragão, ele vai prender o dragão, tá vendo? Esse anjo ele tem que ser forte também para prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tá vendo? Amarrou ele, abriu o poço e vai lançar ele amarrado por 1000 anos. Quem é que amarra o diabo a não ser Jesus? Jesus mesmo disse, ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens sem antes amarrá-lo. Quando perguntaram ou acusaram Jesus de expulsar os demônios por Belzebu, maioral dos demônios, ele disse, olha, se Satanás expulsa Satanás, está dividido, portanto seu reino não subsiste. Nem o reino das trevas pode subsistir se estiver dividido. E aí Jesus diz, quem não entra na casa do valente tem que amarrá-lo, saquear-lhe os bens. Então ele disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. Bom, vamos lá. Capítulo 20 começa com esse anjo forte que desceu, da qual nós mostramos a imagem, né? Esse anjo que tem uma cadeia grande em sua mão. A cadeia tem que ser grande para prender a Satanás. Ele prendeu a Satanás e vai prender, note que no capítulo 19, a besta e o falso profeta lançaram no lago de fogo. Mas no capítulo 20, Satanás é preso. Satanás é preso por 1000 anos. Nós vamos encontrar 4 designações para Satanás aqui no verso 12, não é? 3
Satanás tem, além do nome Satanás, tem mais 3 títulos. O dragão, a antiga serpente, o diabo. É o anjo forte que desceu, tinha uma grande cadeia para amarrá-lo. Daí o porquê alguns dizem que esse anjo se parece com Cristo, porque ele tem a chave do abismo como símbolo de poder e autoridade, igual Jesus disse em Apocalipse 1,18. Ele amarra Satanás por 1000 anos. 3 títulos para o diabo: dragão, antiga serpente que enganou nossos pais lá no Jardim do Éden, por isso chamada antiga serpente, diabo, que é o termo diabolos, e dragão, que é a figura dele animalesca, como besta, e Satanás, que é o acusador de nossos irmãos. 4 títulos dele aqui. Amarrou por 1000 anos. A palavra 1000 anos aparece primeiramente aqui, depois vai aparecer no verso 3, de novo, 1000 anos. Final do verso 4, 1000 anos, é a terceira vez. No verso 5, 1000 anos. No verso 6, final do verso 6, 1000 anos. E no verso 7, acabando-se os 1000 anos. Então, 1000 anos aparece 6 vezes, que indica a ideia de milênio, ok? Satanás será amarrado por 1000 anos, 1000 anos. Verso 3, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, selou, botou um selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Então Satanás é amarrado por 1000 anos, e depois será solto por um pouco tempo. Nós vamos ver do verso 7 ao 10 a soltura de Satanás. Então ele é preso, ele é amarrado por 1000 anos, um selo é colocado sobre ele, para que ele não saia durante esses 1000 anos. 1000 anos. O livro do Apocalipse, logo no início, na introdução, eu disse que é um livro de mais difícil interpretação, que existe pelo menos 3, 4 escolas de interpretação, ou uma quinta, canônica, e eu gostaria agora de mostrar algumas coisas para você. Por exemplo, esse livro, para quem lê inglês, Four Views in the Revelation, fala sobre esses 4 pontos de interpretação. O ponto de interpretação do Apocalipse: preteritista, passado, futurista, futuro, histórico, que tenta encaixar os eventos durante a história, e idealista, que é uma luta entre o bem e o mal, que interpreta o livro mais figuradamente do que qualquer outra coisa. Além desse, nós também temos esse aqui, olha, 4 visões no Apocalipse, Você pode ver melhor, 4 visões no Apocalipse. Esse aqui também preteritista, idealista, que é a interpretação simbólica, progressiva dispensacionalista e clássico dispensacionalista, que tem a ver com a histórica. Tá vendo? Agora vamos falar do milênio. O milênio, também existe 3 views no milênio: pré-milianistas, pós-milianistas e amilianista. Vamos falar das 3, já que nós chegamos no milênio, e 1000 anos aparece 7 vezes no Novo Testamento. 6 vezes está aqui, em cada um desses versos, começando no 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 6 vezes aparece. E uma vez aparece 2 Pedro 3,8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Daí vem a doutrina do milênio. Na visão do milênio existem 3 interpretações. Pré-milianista, que acredita que Jesus vem antes do milênio, conforme o capítulo 19. Ele vem montado no cavalo branco, pôs fim à besta e ao falso profeta, amarra Satanás e inaugura o milênio.
Essa visão, Cristo vem antes do milênio, é chamado pré-milenista. Tem outros que creem que o homem vai melhorando, cada vez mais se convertendo gente, porque o evangelho será pregado a todos os povos, então virá o fim. Então, na visão pós-milenista, o que acontece, a melhora do homem faz com que o homem vá crescendo, vai ter um tempo de paz na terra, porque todo mundo será cristão, e aí no final Cristo vem. Essa visão é um pouco errada, porque se você associar o cavalo branco, antes da prisão de Satanás, revela a volta de Jesus. Mas esses são a visão pós-milenista. Tanto no pré-milenismo como no pós, o milênio é literal. Aí vem um grupo chamado amilianista, que é o pessoal que interpreta a Bíblia simbolicamente, o Apocalipse. Então, o amilianismo, esse A no grego, amilianismo quer dizer não milênio. Ou seja, eles negam que o milênio será literal. Para eles, o milênio será apenas o tempo da igreja. A igreja católica, ela é amilianista. Você pode ver que ninguém fala muito sobre a volta de Jesus, o milênio de 1000 anos. A igreja católica, chamada-se católica, né, como depois Constantino, tomou essa forma com Agostinho. O Agostinho, chamado Santo Agostinho, escreveu o livro Cidade de Deus. E lá nesse livro, ele mostra que Cidade de Deus é a igreja e que o tempo da igreja na Terra é o milênio. Inclusive, a igreja acreditava que a igreja só ia estar na Terra há 1000 anos e que Satanás já estava amarrado. E aí, quando chegou o ano 999, houve uma grande expectativa da volta de Cristo. Ela não aconteceu. Aí você vai notar que, como não aconteceu, surgiu aquela frase: 1000 passou, 2000 não chegará. Você já deve ter ouvido essa frase, principalmente conforme nós estávamos chegando no ano 2000. Você vai notar que a partir daí, 1000, ano 1100, 1200, é que a igreja começou a construir grandes catedrais, porque ela sabia que agora talvez ia demorar mais 1000 anos. Pois é, nós passamos desses 1000. Porque para a igreja católica, o milênio é simbólico. Eles são amilianistas. E tem grupos de evangélicos que também são amilianistas, que crêem no milênio simbólico. Nós cremos no milênio literal. Nós somos pré-milenistas. Cristo volta antes do milênio e os mortos irão ressuscitar para reinar com Cristo. Agora, para os pré-milenistas, existe o grupo que crê no rapto da igreja, no arrebatamento. O amilianista não. O amilianista é o tempo da igreja, quando Cristo voltar, acabou esse tempo e Satanás é solto antes da volta de Jesus. Eles são amilianista pós-milianismo. Mas, para os pré-milianistas, existe pessoal que crê que no capítulo 4 acontece o rapto da igreja. Esse primeiro grupo que crê que logo a igreja não passa pela tribulação e que ela é raptada antes do milênio e antes da grande tribulação, que será um período de 7 anos, são chamados pré-tribulacionista. Tem um outro grupo que crê que a igreja passa os primeiros 3 anos e meio. As 2 testemunhas vão estar na terra, não será tão terrível assim, e que no toque lá da 7ª trombeta, que para eles é a metade do milênio, esse grupo crê que a igreja do milênio, não, metade da grande tribulação, que esse grupo crê que a igreja será arrebatada. São chamados mídio-tribulacionistas. E tem um grupo que acredita que Jesus vem como um rei. Quando vinha, saía o pessoal ao encontro dele da cidade, se punha atrás dele, depois ele entrava na cidade. Então esse grupo acredita que Jesus estará vindo nas nuvens, a igreja sobe para encontrar com ele, é transformada, os mortos ressuscitam, se põem atrás dele
e vem com ele no capítulo 19. Então, esse grupo é chamado pós-tribulacionista. Então, para o grupo que é pré-milenista, crê que Jesus vem antes do milênio e crê que o arrebatamento acontece, vai ter 3 grupos. Pré-tribulacionista, que a igreja não passa pela grande tribulação. Mídio-tribulacionista, crê que a igreja vai até a metade e depois é arrebatada. E pós-tribulacionista, crê que a igreja passa por toda a tribulação junto com Israel e depois ela é arrebatada quando Cristo está vindo nas nuvens, se põe atrás dele e entra para o milênio. Três interpretações sobre a tribulação. Pré, mídio, pós. 3 interpretações sobre o milênio. Pré-milenismo, pós-milenismo e amilianismo. 4 interpretações no livro de Apocalipse. Pretérita, passada, se cumpriu no tempo de Roma. Idealista, simbólica. Dispensacionalista, futurista e histórica. 4 interpretações no livro de Apocalipse. Você está vendo como o Apocalipse não é fácil de interpretar? Eu estou mostrando tudo isso para que você estude, busque conhecer mais. Bem, você pergunta, pastor, a sua posição. Minha posição, eu sou pré-milenista. Eu creio que o milênio será literal, porque Cristo nunca reinou na terra, só lhe deram uma coroa de espinhos. Eu creio que Cristo irá reinar sobre Jerusalém. E eu sou pré-tribulacionista, eu não creio que a igreja passa pela grande tribulação. Creio que a grande tribulação é para Israel. Mas eu sou o dono da verdade? Não. Deus é o dono da verdade. É o que eu creio, é como eu interpreto as Escrituras. Amém? Mas vamos lá. Vamos para o milênio. Lançou Satanás no abismo e ali o encerrou e botou um selo sobre ele para que não mais engane as nações. O grande enganador das nações é Satanás. Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que ele seja solto por um pouco tempo. Verso 4. E vi tronos e os que se assentam sobre ele, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os mártires. Lembra a visão do 5º selo dos mártires? Agora ele vê os mártires. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, que durante a grande tribulação não se curvaram diante da besta nem da sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo? Nós vamos reinar. Eu creio que o milênio será literal na terra. Cristo irá reinar e nós reinaremos com ele. Mas os outros mortos, que outros mortos? Os ímpios. O justo ressuscita. Os que foram mortos durante a grande tribulação ressuscitam. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Eles vão esperar mais 1000 anos. Então nós temos a primeira ressurreição e a segunda. A primeira é para o justo, para aqueles que vão ressuscitar e reinar com Cristo. A segunda é para o ímpio, é para aqueles que estão no inferno, para aqueles que morreram. E nessa segunda é para a ressurreição, é do trono branco. Então a primeira. E é isso que vem a 5ª bem-aventurança do livro. Primeira bem-aventurança, o que lê, o que ouve e o que guarda. 1:3. Segunda bem-aventurança, capítulo 14, verso de número 13. Diz que bem-aventurado os que morrem no Senhor, os mártires. Terceira bem-aventurança, capítulo 16, verso 15. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestes. Não é? Vigia e guarda as vestes. Quarta bem-aventurança, capítulo 19, verso 9. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
para cear com o Cordeiro. Esses vão reinar com o Cordeiro. Quinta bem-aventurança, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo, note que é para o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. A primeira morte é a morte física, mas a segunda morte é a morte eterna, separada de Deus. A primeira ressurreição é a ressurreição que nós reinaremos com Cristo, mas a segunda ressurreição é a ressurreição para o juízo do grande trono branco. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos iremos reinar com o Senhor. O Senhor irá reinar sobre Jerusalém, mas ele determinará em toda a terra aonde nós iremos reinar. Não é? Quem sabe você vai reinar uma cidade, quem sabe você reina um estado, alguma coisa. A geografia será alterada durante o milênio. Os anos de vida aumentarão. Pessoas viverão igual lá em Gênesis 5, que Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 969, Noé viveu 950. As pessoas vão voltar a viver. Diz que um jovem, Isaías 65, 17, terá 100 anos. Diz que a ferocidade dos animais será tirada. E aí você vai entender o porquê Satanás é solto. Por que Satanás é solto? Porque as pessoas que nasceram no milênio, não os justos, que já estão reinando com Cristo, eles nunca tiveram a vontade deles testada. Note que a pessoa que viveu na graça teve vontade testada. A pessoa que passou pela grande tribulação teve a sua vontade testada. E quem nasce no milênio viverá no estado perfeito. Então Satanás é solto para testar. E você acredita que tem gente que vai ficar do lado do diabo ainda no final do milênio? Depois desse reino de paz e glória, ainda vai ficar igual Adão e Eva. Estava lá no jardim em paz, tranquilo, decidiram ouvir a voz do diabo. O pecado entrou. Depois do milênio, Satanás é solto e vai tentar reunir as nações da terra para uma batalha contra o Cordeiro ainda. Entendeu? Agora você vai entender o verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Satanás agora é solto da sua prisão. E ele vai sair, presta atenção, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Vai enganar Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Olha as nações, como a areia do mar. Quer dizer, vai ser grande a população. Alguém diz, mas não morreu tudo lá, 1/4, a nação toda. Morreram durante a grande tribulação. Mas agora no milênio nasceu muita gente. E as pessoas não morrem no milênio, vivem muito. Vivem 1000 anos, um jovem terá 100 anos. Então ele vai juntar essa multidão como areia do mar para se juntar em batalha. Que coisa terrível. Tem gente que vai entrar no engano dele. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos. O Arraial dos Santos é a cidade santa, Jerusalém. E a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu fogo do céu, igual no tempo de Elias. Desceu fogo do céu. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Satanás, seus inimigos. E o diabo, agora o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Presta atenção, a besta e o falso profeta é lançado na vinda de Jesus antes do milênio. Satanás é amarrado por 1000 anos. Depois dos 1000 anos ele é solto. E aí, por um pouco espaço de tempo, junta os que nasceram no milênio, que é muita gente, como areia do mar. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde está a besta e o falso profeta. Então o dragão, a antiga serpente, Satanás, diabo, vai ser lançado no lago de fogo, onde está a besta, o anticristo e o falso profeta. Essa trindade satânica. E olha 20:10. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O sofrimento deles será eterno, não termina. O pior é que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida também será lançado no lago de fogo. Agora João vai ver de novo outra visão de João. Então presta atenção. João vai ter outra visão. Vamos ver aqui, só concluindo aqui essa parte antes do trono. Diz, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte. Será a ressurreição do justo para reinar com Cristo. A rebelião final de Satanás é distinta da batalha do Armagedon, no capítulo 16, que ocorre antes do milênio. Aquela foi promovida pelo anticristo, a besta, mas esta é promovida por Satanás e envolve Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Alguns acreditam que Gog e Magog se refere à Rússia, enquanto na da Armagedon pode ser que fosse a China. O clímax do fim do milênio é que o diabo que os enganava vai ser lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Não é o diabo lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. João vai ter outra visão. E vi, diz ele, um grande trono branco. Esse trono aqui é pequeno, perto do que ele viu. Um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele. O trono é tão grande, e o que estava sentado sobre ele, que diz, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse é o juízo final. Note que ele ocorre depois do milênio, depois de Satanás se lançar no lago de fogo. E agora vai ter a segunda ressurreição. Nós temos a primeira ressurreição no verso 20, verso 6, antes do milênio. Agora nós vamos ter a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, após o milênio. A ressurreição do ímpio é a ressurreição para a condenação. Olha só. E vi o trono branco, fugiu a terra, o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Mortos, grandes e pequenos diante do trono, sugere que estavam em pé, ressuscitaram. Diante do trono, e abriram-se os livros. Livros aqui são os rolos. Vão se abrir os livros. Quais livros vão se abrir? O livro da consciência, o livro da vida, são vários livros. O livro das obras dos homens serão abertos. Tudo está registrado, ninguém escapa do juízo de Deus. Há duas coisas que ninguém escapa, da morte e do juízo final. Vi os livros, e outro livro foi aberto, além dos livros, livro da consciência, livro das obras, livro das palavras que os homens falaram, abriu-se o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está vendo como o livro é o livro das obras dos homens, que eles serão julgados, não é? O grande juízo, que é o grande trono branco, serão julgados. O trono do julgamento era branco, simbolizando a pureza do juiz, a santidade do juiz, cuja presença foge os céus e a terra, porque não se achou lugar para eles. Isso quer dizer
que nenhum espaço será achado para a antiga criação. Por isso que haverá novos céus e terra. Diante do trono, foge-se os céus e a terra. Estava diante do trono os mortos, grandes e pequenos. Fala da universalidade do julgamento, todos. Em pé diante do trono, posição normal dos réus e também dos que estão ressuscitados. Inclui, está em pé diante do trono, a ressurreição dos mortos para o julgamento. Se abrir os livros que contêm o registro dos feitos homens, em contraste com o livro da vida, que tem o nome dos eleitos, dos salvos, dos comprados pelo sangue do Cordeiro. Daniel 7:10. Os livros devem ser entendidos como literais, mas sim também como símbolos que nos diz que nada escapa do conhecimento de Deus. Tudo está registrado para esse juízo final. A morte e o inferno, diz aqui, se cada um será jogado segundo suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras. O mar, muita gente morta no mar, muita gente morta está no inferno. As pessoas vão ter uma chance de sair para o inferno, para o juízo do grande trono branco, e depois serão lançados no lago de fogo. Sai do inferno, julgado, lançado no lago de fogo. Quer dizer, não há muita melhora, piora. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno. A morte e o inferno, depois do julgamento, será lançado no lago de fogo. Aqui vai a morte, vai o inferno, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, verso 14. Presta atenção, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Alguém já me perguntou, pastor, será que vai ter alguém nesse juízo que o nome está no livro da vida? Eu creio que não. Eu creio que o livro da vida é aberto para mostrar para as pessoas que elas rejeitaram a salvação e terem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso serão lançados no lago de fogo. Serão abertos os livros. A vida das pessoas irá passar diante delas como um livro aberto. Tudo que elas fizerem, todas suas obras, pessoas confiaram nas suas obras, em vez de confiar em Jesus. Seus nomes nunca foram escritos no livro da vida. Irão enfrentar o maior julgamento todo o tempo, o juízo do grande trono branco. E porque seus nomes não estão lá, serão lançados aonde está a besta, o falso profeta, Satanás, a morte, o inferno, estão todos lá, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Meu amigo, eu espero que isso sirva como advertência para você, para que você não seja lançado nesse lago de fogo. Nem eu. Mas Deus não tem prazer em condenar ninguém. A alegria de Deus é nos salvar. Mas quem rejeita Deus, rejeita o Cordeiro, rejeita a salvação, recebe a imagem da besta, fica do lado do diabo, adora imagens, adora idolatria, condenação é certa. O lago de fogo, terrível. Tem gente que não acredita, é um direito. Mas o que a Bíblia diz é que a morte, o inferno, a besta, o falso profeta e o dragão são tudo lançados no lago de fogo e serão atormentados para todo sempre, de dia e noite. Capítulo 20, verso 10. Serão atormentados dia e noite. E todo aquele que não foi achado escrito
no livro da vida. Ai, meu Deus, tomara que o meu nome e o seu nome esteja nesse livro da vida do Cordeiro. Todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, lago de fogo. Não existe meio termo, ou é salvação eterna, ou condenação eterna. Ou o seu nome está no livro da vida, e você vai ter parte na primeira ressurreição, ou irá ressuscitar na segunda, e o seu nome, como não está no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Que Deus tenha misericórdia, que essa palavra sirva de advertência, de desejo de buscar a salvação em Cristo Jesus. Capítulo 20, nós falamos muita coisa mesmo aqui nesse capítulo 20. Você notou que tem duas ressurreições, tem o juízo do grande trono branco, tem a prisão de Satanás, a soltura de Satanás, a primeira ressurreição, o milênio, é muita coisa. A morte e o inferno lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, trata-se de uma perda irreparável, infinita para o homem, cujo destino é ser um filho de Deus. Deus nos chama para a salvação. Tessalonicenses, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Jesus Cristo. E simboliza o fato de não ser atingido a verdadeira vida em Cristo. A primeira morte é a morte física, mas a segunda morte é a morte espiritual, que é eternamente separado de Deus. E o problema não é só a separação de Deus, é o tormento de dia e de noite. Para todo sempre, diz que o tormento será por toda a eternidade. Depois de 1 milhão de anos, a pessoa continua no seu tormento. Lançados no lago de fogo. Note que ninguém vai para lá espontaneamente, ele é lançado, ele é jogado no lago de fogo. Será lançado e será jogado no lago de fogo por causa das suas escolhas erradas. Em vez de escolher a salvação, em vez de escolher Cristo, em vez de escolher crer na Bíblia, na sua palavra, e por não ter recebido a vida, a salvação que é oferecida, o direito de ter o nome no livro da vida do Cordeiro, por não receber o destino, lago de fogo. Só Deus para ter misericórdia de nossas almas. Com isso, termino esse capítulo. Quem esteve aqui falando capítulo com tanta doutrina, no capítulo 20 do Apocalipse. Prisão de Satanás. Milênio. A ressurreição, primeira ressurreição. Reinarão com Cristo, o milênio. Soltura de Satanás. Condenação, a batalha de Gog e Magog. Cai fogo do céu. Lança eles no lago de fogo. Vem o juízo do grande trono branco. Segunda ressurreição. Vai ressuscitar a morte e o inferno, dar seus mortos. A morte e o inferno lançar no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, lançado no lago de fogo. Leia Apocalipse 20, estude, medite, se arrependa, aceite a Cristo, entregue tua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Se arrepender, pedir a Deus perdão dos seus pecados, pedir que Cristo entre no seu coração, pedir que Ele escreva o seu nome no livro da vida, pedir que Ele tenha misericórdia, que Ele apague os seus pecados com o sangue dEle, que Ele escreva o seu nome diante de Deus, para que você tenha e goze da salvação eterna. Capítulo 20, leia esse capítulo, medite. Eu trouxe algo breve aqui para você, algo simples, mas que você medite. Tem muita coisa aqui, tem muita maravilha que nós podíamos falar só do milênio, poderíamos ficar aqui falando muita coisa, como é que será o milênio. Mas pense em tudo isso, medite, Deus te ama, Deus mandou o seu Filho para a nossa salvação, para que nós adquiramos a salvação. Pense nisso, se arrependa, entregue sua vida, peça a Deus perdão pelos seus pecados, peça que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Há um novo nome escrito na glória e pode ser o seu. Peça a Ele, entra no meu coração, Jesus.
perdoa os meus pecados. Se arrependa sinceramente. Deus tem um plano para você. Que Deus vos abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, mande para os seus amigos, familiares esse vídeo. Estude os outros capítulos 19, 21, 22 do Apocalipse. Essa revelação é para te levar a meditar, se arrepender, entregar tua vida a Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.